Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do UPM. Vamos conversar agora sobre ética e responsabilidade profissional, que é um assunto citado no PMBOK, mas o PMBOK não detalha aspectos de ética e responsabilidade profissional. Nós temos um código de conduta, né? Uma vez que você se propõe a se filiar ao PMI, uma vez que você é detentor de uma certificação profissional do PMI, você é obrigado a seguir o que consta no Código de Ética e Responsabilidade Profissional, sob pena, eventualmente, né, se você ferir esse código de alguma maneira, houver uma denúncia e a comprovação, né, desses fatos, você pode eventualmente até mesmo perder a sua credencial, a sua certificação PMP. Você pode não poder mais fazer o uso dela. Okay? E o Código de Ética e Responsabilidade Profissional, de alguma maneira também, ela nos protege, né? Dá mais valor para a profissão. Ela diz, né, muitas vezes, o que é esperado de comportamento do gestor de projetos em se tratando dos projetos. Será que o comportamento, por exemplo, né, se eu omito informações do projeto, né, isso é um fator que fere o Código de Ética. O Código de Ética preza pela transparência das informações, ok? Então, um pequeno detalhe, né? Mas existem outros também que você precisa conhecer. Então, o objetivo do Código de Ética é incutir confiança na profissão de gerenciamento de projetos e auxiliar as pessoas a se tornarem melhores profissionais, né? Fazer o que é certo e honrado, né? O Código de Ética se baseia nessa questão, né? E o Código pretende ajudar a tomar decisões que sejam inteligentes, tá bem? Particularmente, né, e principalmente em situações difíceis, porque é muito fácil você tomar uma decisão inteligente numa situação que é fácil. Agora, tomar decisão inteligente numa situação difícil, aí é que mora o desafio, ok? Algumas dicas aí que eu quero compartilhar com vocês em relação à postura do gerente de projetos quanto ao código de ética e o que ele não deve fazer, né? Por exemplo, iniciar a execução de um projeto sem planejamento. Você não precisa planejar tudo, mas você tem que ter o mínimo de planejamento possível, porque é comprovado que planejamento permite a gente ter mais velocidade, mais assertividade, ok? Então a gente não deve. Não ter um termo de abertura do projeto. Para o exame PMP, né, é obrigatório a gente ter um termo de abertura do projeto, que é o documento que vai formalizar ali o gerente de projetos, vai apresentar objetivo, justificativa, informações em nível macro para o planejamento inclusive do projeto. Apresentar um cronograma ou orçamento impreciso, você sabendo que é impreciso, que as informações lá não são fiéis e mesmo assim apresentar, né, não se deve fazer isso. Não aplicar processo de gerenciamento de projetos, né, fazer gestão solta, né, como se estivesse tocando boi, galinha, né, enfim. Então é importante aplicar, é esperado, né, porque isso gera valor, ok? Incluir a discussão ética como um processo formal no seu gerenciamento. Então a gente precisa alinhar questões éticas com a nossa equipe. O que é esperado de comportamento das pessoas? De respeito, de valores que a gente deve defender em relação à nossa equipe do projeto. Admitir a diversidade ética dos participantes do projeto. Nós temos pessoas de diferentes culturas, algumas veem umas coisas de maneira mais natural, outras de forma, né, diferente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Em algumas situações, em algumas culturas, né, a mulher ela é colocada em segundo plano, né? Ela não pode assumir, às vezes, cargo de gerência. Ou uma mulher negociando um contrato, dependendo da cultura, isso pode ser visto com maus olhos, né? Então a gente tem que levar em consideração a diversidade ética, né, a cultura das pessoas envolvidas, como que elas enxergam isso. Às vezes é uma questão que está enraizada. Essa questão cultural, né, é importante a gente destacar que não existe uma cultura melhor do que a outra, ok? Existem diferenças de cultura e a gente tem que compreender essas diferenças, principalmente porque nós lidamos com ambientes
O exame PMP e CAPM, eles partem do princípio que nós estamos lidando com ambientes multiculturais, pessoas de diferentes culturas, diferentes países trabalhando no mesmo projeto, né? Formalizar também e comunicar o acordo ético, ok? A gente precisa estabelecer isso, construir isso junto à equipe e compreender e aceitar que fatores éticos eles geram riscos. Precisamos levar essa discussão também junto à nossa equipe do projeto sobre que fatores éticos, né, podem ocasionar riscos para o nosso trabalho. Então, eu citei esse exemplo dessa questão de presença de mulheres, vamos supor, na cultura muçulmana. Então, a gente tem que levar em consideração esses fatores quando nós estamos gerenciando um projeto. O código de ética, ele é baseado em 4 pilares, ok? Um deles é responsabilidade, respeito, equidade e honestidade, né? E aí, esses pilares, né, para tratar do comportamento desejado do gestor de projetos, ele divide em padrões desejáveis, né, e também padrões obrigatórios. O que seriam os padrões desejáveis? Eles descrevem, no caso, a conduta que buscamos manter como profissionais atuantes. Embora não seja fácil mensurar a aderência dos padrões desejáveis, cumpri-los é uma expectativa que temos para nós mesmos como profissionais, ok? Então, um aspecto dos padrões desejáveis é que é difícil de mensurar. Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês sobre entregar um cronograma impreciso. É difícil a gente dizer que foi intencional esse processo, né? Então, é um padrão desejável o gerente de projetos garantir com que as informações sejam fiéis, né? Que possam dizer respeito ao projeto. E os padrões obrigatórios, eles estabelecem critérios claros e, em alguns casos, limitam ou proíbem, né, certos comportamentos no exercício da profissão, né? Roubar, né, discriminação, ok? São aí algumas questões, né, que são proibidas, né? A gente deve evitar, a gente não deve cometer, né, algumas ações relacionadas, por exemplo, a esses exemplos que eu acabei de mencionar, né, que seriam, no caso, aí, padrões obrigatórios esperados pelo Código de Ética, né? Então, essa aula aqui é apenas um resumo do Código de Éticas e eu recomendo que você leia esse documento. Ele está disponível em português no site do PMI. É só você acessar pmi.org/about/ethics/code, né? E aí lá você tem a opção de selecionar a língua portuguesa e fazer download desse código de ética. E esse documento você vai justamente conhecer o que é esperado de comportamento do gerente de projetos em relação aos 4 pilares: responsabilidade, equidade e por aí vai, ok? Então recomendo essa leitura. Nós teremos a oportunidade de fazer alguns simulados onde eu vou apresentar situações, digamos assim, desafiadoras, em que você tem que tomar uma decisão sobre o que é mais correto fazer. São questões que podem aparecer no exame PMP, no CAPM não cai esse assunto, ok? No CAPM cai apenas a PMBOK, e como o Código de Ética não está no PMBOK, né, talvez apenas caia uma referência do tipo, seguir o Código de Ética, né, nesse sentido, né, mas não vai te colocar numa situação assim muito desafiadora que você tem que resolver. Isso é mais uma característica do exame PMP. É isso então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até mais!